Progresso e desenvolvimento da liturgia. A hierarquia eclesiástica tem usado sempre desse seu direito em matéria litúrgica, preparando e ordenando o culto divino, enriquecendo sempre de novo o esplendor e decoro para a glória de Deus e vantagem dos fiéis. Não duvidou, além disso, salvo a substância do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, em mudar aquilo que não julgava adaptado, em acrescentar o que parecia contribuir melhor para a glória de Jesus Cristo e da augusta Trindade, para a instrução e estímulo salutar do povo cristão. A Sagrada Liturgia, com efeito, consta de elementos humanos e de elementos divinos. Esses, tendo sido instituídos pelo Divino Redentor, não podem, evidentemente, ser mudados pelos homens. Aqueles, ao contrário, podem sofrer várias modificações, aprovada pela hierarquia sagrada, assistida do Espírito Santo, segundo as exigências dos tempos, das coisas e das almas. Disso se origina a estupenda variedade dos ritos orientais e ocidentais. O desenvolvimento progressivo de hábitos particulares, religiosos e práticas de piedade, inicialmente apenas acenadas. Disso advém que muitas vezes são repristinadas e renovadas pias instituições obliteradas pelo tempo. Tudo isso testemunha a vida da intemerada esposa de Jesus Cristo durante tantos séculos. Exprime a linguagem usada por ela para manifestar ao esposo divino a fé e o amor inexauríveis dela e das gentes que lhe foram confiadas. Demonstra sua sábia pedagogia para estimular e incrementar nos crentes o sentido de Cristo. Em verdade, não poucas são as causas pelas quais se explica e desenvolve o progresso da Sagrada Liturgia durante a longa e gloriosa história da Igreja. Assim, por exemplo, uma formação mais certa e ampla da doutrina católica sobre a encarnação do Verbo de Deus, sobre os sacramentos, sobre o sacrifício eucarístico e sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus, contribuiu para a adoção de novos ritos, por meio dos quais a luz mais esplendidamente brilhante na declaração do magistério eclesiástico veio a refletir melhor e mais claramente nas ações litúrgicas para unir-se com maior facilidade à mente e ao coração do povo cristão. O ulterior desenvolvimento da disciplina eclesiástica na administração dos sacramentos, por exemplo, do sacramento da penitência, a instituição e depois o desaparecimento do catecumenato, a comunhão eucarística sob uma só espécie na Igreja Latina, contribuíram não pouco para a modificação dos antigos ritos e a gradual adoção de novos e mais condizentes com as disposições disciplinares mudadas. Para essa evolução e para essas mudanças, contribuíram notavelmente as iniciativas e as práticas piedosas, não estritamente ligadas à Sagrada Liturgia, nascidas em épocas sucessivas por admirável disposição de Deus e assim foram difundidas no povo, como, por exemplo, o culto mais amplo e mais fervoroso da Divina Eucaristia, da acerbíssima paixão de nosso Redentor, do Sacratíssimo Coração de Jesus, da Virgem Mãe de Deus e do seu Puríssimo Esposo. Entre as circunstâncias exteriores, tiveram a sua parte as peregrinações públicas de devoção aos sepulcros dos mártires, a observância de jejuns particulares instituídos para o mesmo fim, as procissões estacionais de penitência que se celebravam nesta excelsa cidade e às quais, não raro, comparecia o próprio Sumo Pontífice. Também facilmente se compreende como o progresso das belas artes, especialmente da arquitetura, da pintura e da música, tenham influído não pouco sobre a determinação e a diversa conformação dos elementos exteriores da Sagrada Liturgia. Do mesmo direito seu, em matéria litúrgica, serviu-se a Igreja para tutelar a santidade do culto contra os abusos temerariamente introduzidos por indivíduos e por igrejas particulares.
Assim aconteceu que nosso predecessor de imortal memória, Sisto V, vendo multiplicar-se os usos e costumes deste gênero durante o século XVI e as iniciativas privadas porem em perigo a integridade da fé e da piedade, com grande vantagem dos hereges e da propaganda do seu erro, instituiu, em 1588, para defender os legítimos ritos da Igreja e impedir as infiltrações espúrias, a Congregação dos Ritos, órgão a que compete ainda hoje ordenar e prescrever com cuidado vigilante tudo o que diz respeito à Sagrada Liturgia.